E aí galera, beleza? Esse é mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico e, no entanto, mais um daqueles temas onde a gente pensa assim, será que a voz do povo é realmente a voz de Deus? Então vamos lá. Bom, hoje esse vídeo ele vai falar sobre direito e sobre, como eu já mencionei antes, um tema polêmico que veio em tona nesses dias, né? Que foi a decisão do STF de indenizar presos expostos a condições degradantes. É muito comum nós vermos a opinião das pessoas da sociedade de que o preso ele deve ser punido exemplarmente pelo seu ato e que nós temos leis, nós temos um ordenamento que contempla de uma forma não muito efetiva a pena ao preso. Mas só que nós temos que entender que, como ou profissionais, ou entendedores do direito, ou simplesmente uma pessoa que faz uma simples pesquisa, tem informações que são fundamentais para fechar essa linha de raciocínio, para entender como que fica norteado o direito nessa condição. Vamos lá então. Bom, em relação à decisão do STF, que fique bem claro, tá? Nem todos os ministros eles consideraram essa medida a ideal. No entanto, alguns ministros, a exemplo do Fux, do Celso de Mello e do Barroso, eles acreditavam que legal, isso é constitucional, realmente o Estado tem que se responsabilizar, tem que indenizar, mas só que essa indenização, ela poderia, dentro de um entendimento desses juízes, ela poderia vir de uma forma de caráter a redução da pena ou a progressão do regime. Mas vamos lá. O para que serve a pena? Qual é a função da pena? Vale lembrar que nós temos, segundo o Código Penal, entre os artigos 32 e 33, três modalidades de penas, que seriam privativa de liberdade, restritivas de direito e penas de multa. E vale também lembrar que, antes de tudo, antes da avaliação da pena, da aplicação da pena, nós temos princípios norteadores do direito. E um princípio que, acima de tudo, é mencionado na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana. E o princípio da dignidade humana, ele parte de tudo que é essencial para o ser humano viver em condições dignas. E isso é atemporal. O que o cara precisa de viver para viver em condições dignas? Ele tem que viver uma condição de alimentação digna, uma condição de existência como um todo digna. Legal? Então vamos lá. Em relação às teorias da pena, nós temos a teoria absoluta ou da retribuição. Essa é a pena qual a maior parte das pessoas entendem. Ela tem a função de penalizar. Ela tem a função de ter um castigo de uma forma qual o delinquente, na forma qual a gente seja punido de forma efetiva. Ou seja, você fez, você pagou. Mas só que o castigar, ele já não entra mais na nossa visão atual do ordenamento. Na verdade, hoje a gente tem a ideia de ressocializar. Então, o castigar, ele já fica um termo que caiu em desuso. Só que, no entanto, a função da pena primordial ainda é punir. Assim como na teoria absoluta ou de retribuição. Você fez, você pagou. Teoria relativa ou de prevenção. É quando a pena ela tem um caráter preventivo. Ou seja, você está prendendo o cara para que ele evite a reincidir e fazer o ato novamente. Ele não vai ter ele não vai poder fazer isso mais uma vez e de uma forma como o Estado vai dificultar que se possibilite a ação dele em fazer isso em outra oportunidade, né? Essa seria a pena relativa ou de prevenção. E tem a teoria mista ou conciliatória, que seria uma mistura dos dois. Ela pune e ela previne. Essas seriam algumas das teorias. E a função da pena, ela tem uma função que é legal, que ela deve ser aplicada e executada, deve ser contida previamente,
deve estar de acordo com a lei vigente, que aí já entraria no caso a anterioridade, né? Que é uma pena aplicada dentro do modelo penal vigente, dentro do modelo penal atual, dentro da tipificação penal do momento, né? A personalidade, ela não deve ser transferida, ela deve ser aplicada à pessoa, não a outrem, ainda que haja um concurso de pessoa, né? Ou seja, ela não deve ultrapassar a pessoa do condenado. Só que nesse caso, não estamos falando de concurso de pessoas, tá? Estamos falando de função e aplicação da pena. Individualidade, ela é quando ela requer a necessidade de uma apreciação dos responsáveis, né? Para que seja imposto ao criminoso uma pena digna, uma pena de acordo compatível com o crime, seguindo os princípios e seguindo as funções da pena. Inderrogabilidade. A pena, na inderrogabilidade, é quando a pena ela alcança a simetria entre o que foi feito, o tipo penal e a atitude. O tipo feito que eu falo seria o que ele fez, a atitude que ele empregou e qual tipo penal se aplica. Por exemplo, é um crime? É hediondo? Não, entendeu? Proporcionalidade. A pena ela vai ser calculada proporcionalmente ao ato tipificado, norteado pelo direito. Humanidade. Lembra do princípio da dignidade humana? A gente volta aqui. Seriam as vedações expressas em lei pelo artigo 5º. Ou seria, o cara ele não pode ser colocado a uma situação desumana, o cara ele não pode ter uma conduta dentro do ordenamento que impossibilite toda aquela coisa da função da pena. O cara ele tem que viver ali em condições que não sejam expostas de forma degradante, que tenham risco à sua vida, trabalho forçado, humilhante, né? Então, aí a gente vê, a gente tem todos esses pontos que a gente colocou, teoria da pena, princípios da pena, necessidade da função da pena, isso tudo é tipificado. Daí a gente vai para a diferença, para aquela velha conversa nossa. O que é legal e o que é moral? O Estado é um Estado positivado, ainda que sejam observadas as situações que vão de encontro ao direito natural, de encontro ao que você tem de direito para que seja concedida a existência de forma digna do humano. Só que, no entanto, o direito é positivado. Então, se temos positivado, positivamente temos uma situação clara de que o Estado tem que se responsabilizar pelo que ele não consegue fazer, pelo que ele não consegue prover. Ou seja, dentro de uma análise final disso, se o Estado não age, a conta fica cara. Bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido julgado e, se for o caso, apenado. Só que, no entanto, essa conta ela não fecha para o Estado dos dois lados. Então não adianta levar essa conversa para um lado onde tenhamos só o que achamos ou o que pensamos. Antes de tudo, vamos pensar no Estado positivado, no que deve ser feito, deixar as emoções de lado e pensar da forma que deve ser, ou buscar mudanças para que as coisas tornem mediante, após uma apreciação pública, após uma participação pública, uma apreciação das casas do país, isso se torne vigente. No entanto, o direito que temos hoje é isso. O Estado tem que pagar. É claro a observação que o Estado tem que pagar. Isso não é defender bandido. Isso é o que está escrito. Isso é o que está positivado. Certo ou errado? Aí cabe a nós pressionar para que mude. Aí cabe ao Estado e seus representantes atuarem de forma legal para que isso seja aplicado. Valeu, galera. Esse é mais um vídeo desse canal.